Olá, tudo bem? Meu comentário da semana, Sempre com essa preocupação do cenário que estamos vivendo, Um cenário que preocupa, Um cenário que, em primeiro lugar, essa pandemia, a pandemia da saúde, que realmente perdas irreparáveis e que não tem como dimensionar a dor das pessoas. E a pandemia da economia, a pandemia da parte do judiciário, são diversas pandemias com consequências que a gente não consegue visualizar daqui para frente e quando que tudo isso vai acabar ou quando que tudo isso vai mudar. E vamos seguindo conforme é possível. Vamos falar hoje de Plano Safra. Está chegando mais um momento de se consolidar um novo Plano Safra. É uma pena que aquele sonho que a gente quer, um Plano Safra que tenha planejamento e previsibilidade, é sempre um sonho em construção. Sempre se fala um plano plurianual, mas tem que encaixar com o orçamento. E não é uma coisa tão simples. Foi dada a largada, então, as entidades que representam os produtores nos diversos setores do campo, cada um puxando a brasa para o seu assado, o que é normal, cada um tentando ver onde consegue recursos, onde consegue baixar a taxa de juros, mas é tudo de uma forma estruturante, para buscar cada vez mais um plano que seja realmente previsível. Todos mandando sugestões, então, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com a necessidade de cada cultura, de cada região, dentro da realidade da agricultura e dentro da realidade da pecuária. A luta sempre foi para um plano plurianual desde que o mundo é mundo, Mas aí já foi difícil você comprovar que precisa entender que a safra começa em um ano e termina em outra e os recursos nunca são suficientes, E acabam sendo escassos, É uma gincana, uma ginástica para mexer com os juros e ao mesmo tempo fazer política. Tudo isso envolve política, é óbvio, envolve todos os ministérios, envolve os interesses e essa disputa de recursos às vezes envolve os mesmos segmentos e setores. Você tem agricultura familiar, pesca e agricultura, defesa agropecuária, importantíssimo, assistência técnica, governança fundiária, pesquisa e tudo demanda recursos. Como você acondicionar tudo isso dentro de um plano é o grande desafio. Assistência técnica e extensão rural, eu acredito que devem sempre estar como prioridades, porque é a base de sermos competitivos, é a base para fazer a diferença, diminuir essa diferença entre o que usa bastante tecnologia e o que não consegue usar toda a tecnologia disponível, e a diferença de produtividade entre um produtor e outro é muito grande. Então, diminuir isso é que vem na base, que é a assistência técnica e extensão rural para melhorar a eficiência no campo. Você tem o fomento ao setor agropecuário, o programa de aquisição de alimentos, e a reforma agrária, que hoje leva também a palavra sustentabilidade. Essa palavra eu cismo um pouco com ela, porque muitas vezes ela fica mais na beleza da palavra do que no significado, na parte prática de realmente ser sustentável, Quem pensa que construir então um plano safra é fácil, não faz ideia o que é mexer com diversos ministérios e terminar lá com o Pires no Ministério da Economia e ver o que o setor consegue dar de retorno para cada centavo investido. Então esse é a questão, que todos os temas eles estão conectados. Você veja bem, nós estamos falando há algum tempo sobre regularização fundiária, assistência técnica, comercialização, crédito e seguro. O seguro. Esse é outro ponto que precisa combinar com o orçamento. E a gente sempre fica nessa gincana de saber realmente qual que vai ser o total do plano do PSR disponível. E você não consegue planejar, as seguradoras não conseguem fazer uma previsibilidade, não conseguem planejar também, e o produtor fica ali tentando ver se consegue colocar a mão, então, nessa parte do PSR. Então, esse é o problema, para chegar até o produtor que precisa de um seguro robusto. Está começando a se fazer a elaboração do plano trienal do seguro rural, então de 2022 a 2024. Diversas entidades estão dando sugestões, para ver onde consegue melhorar, mas aí esbarra sempre nos recursos contingenciados.
Ainda bem que vai seguir a liberação por cultura e não de uma vez só. Estava se cogitando fazer uma liberação de uma vez só dos recursos para todas as culturas, e todo mundo naquele disputar no mesmo momento, soja disputando com uva, quer dizer, o grande produtor com a grande propriedade disputando com a pequena propriedade, e isso só beneficia o Banco do Brasil, que é quem detém o crédito, né? Mas assim, é quem acena com as linhas de crédito e você fica nessa pendência. Então, esse é o grande problema, mas ainda bem que numa conversa entre o Ministério, que está aberto à conversação com as seguradoras, está numa proximidade maior, e realmente se provou por A mais B que não se pode liberar tudo de uma vez só, tem que ser por cultura, de acordo com os ciclos. Você consegue escalonar isso, porque você vai passando no processo por seguradora, passando uma apólice de cada vez para conseguir acondicionar então os recursos do prêmio de seguro, do prêmio de subvenção. As seguradoras têm que entender o seguinte, que um produto de seguro mais robusto é a iniciativa privada quem constrói, quem prepara. As seguradoras são especializadas, estão cada vez mais preparadas para atender o produtor no momento que ele mais precisa, que é no sinistro, para estar lá acompanhando e conseguir fazer com que o produtor continue na sua atividade com um bom seguro, né? Tenha essa proteção no momento que ele precisa, que é um evento climático, principalmente. As seguradoras não vendem dinheiro, elas vendem soluções de seguro para garantir a continuidade dos produtores no campo. Conversando com um grande amigo meu que hoje está em Minas Gerais, que é economista, o Rafael Alberton, alinhamos algumas coisas dentro dessa posição. Não podemos falar, então, num novo modelo de seguro, títulos verdes e novas alternativas de financiamento, se as ações chegarão ao setor agropecuário somente pelo Banco do Brasil. Aquela coisa que o produtor não quer mais ter venda casada, e é uma briga grande, isso já passou a ser até crime, mas que a gente sabe que na prática não é bem assim, né? O produtor não quer mais ficar dependente de um banco só, ele quer ter mais alternativas, né? É necessário uma adesão maior do setor bancário brasileiro e internacional. É isso que a gente estava conversando com o meu amigo economista, para você identificar, né, o produtor rural no agro brasileiro. Este ano, com a procura aquecida pelo seguro rural, né, o volume de recursos não deve ser suficiente para manter a mesma área segurada, o mesmo volume de apólices, né, porque se chegou a 1 bilhão e 61 milhões de reais, mas hoje já entrou por orçamento 967 milhões de reais, vai baixando. Vamos ver se isso passa ainda no orçamento, se não teremos novas alterações. Mas para quem estava sonhando com 1 bilhão e 300 milhões de reais, que seria, nesse momento, um bom volume de recursos para atender a realidade desse crescimento, até porque estamos num outro cenário em relação a preços das commodities, principalmente, né? Mas é isso, vamos tentar apostar que aconteça o melhor nesse plano safra que está sendo construído com as entidades, sempre com esse embasamento. E eu encerro para falar sobre como é bom ver a evolução em relação aos queijos produzidos nas diversas regiões, nos diversos rincões brasileiros, que vão passar a essa possibilidade de chegar para todos os brasileiros. É um crime, muitos produtos maravilhosos que não podem sair da região produtora por várias questões que envolvem a parte sanitária, a parte de você provar por A mais B, e isso é complicado. Mas essa semana tive uma notícia boa, que o queijo de Marajó, eu visitei em 2005, a última vez que eu fiz reportagem sobre o queijo marajoara, que é um queijo incrível, muito bom, é diferente mesmo, é cremoso e tudo mais, realmente fiquei com água na boca só de lembrar agora. É o queijo de búfala, do queijo de marajoara. Lá eles falam muito lá, na época que eu fui, falavam que muito antigamente falavam no golpe do queijo, né? Quando se pensava em pedir alguma coisa para um político, principalmente para o governador, se levava o queijinho para iniciar a conversa, para se conseguir alguma coisa, para afinar essa conversa. Então era o golpe do queijo sempre que se falava. Então o queijo da ilha de Marajó ganhou um registro de indicação geográfica de procedência, e também é queijo artesanal tradicional
brasileiro que pode ser comercializado em qualquer região do país. Isso é bom, parabéns para quem mora na ilha de Marajó, principalmente os produtores de queijos. Impressionante, ainda quero voltar a visitar aquela região maravilhosa da ilha de Marajó. Até a próxima!